Ovelhinha de Jesus, boa noite, a paz do Senhor. Como que você está? Tá tudo bem? Como passou o seu final de semana? Passou na bênção? Passou na paz do Senhor? Glória a Deus, aleluia. E aqui estamos, meus irmãos, mais um dia, tendo a oportunidade, tendo o privilégio de aprender aqui, ó, a palavra de Deus e de meditar nessa palavra, que é uma palavra viva, que fala conosco, irmãos, todos os dias de uma forma diferente. Você pode pegar um versículo hoje, ele vai falar com você de uma forma. Amanhã, em um dia de luta, ele vai falar com você de outra forma. Daqui 5 anos, ele vai falar com você de outra forma, porque é uma palavra viva e ela vai de acordo ali com as suas necessidades. Por isso que temos que buscar o Senhor todos os dias, amém? Eu espero, ovelhinha, que você esteja bem. Glória a Deus, nós aqui estamos bem, passamos um final de semana maravilhoso na presença do Senhor, escola dominical, tivemos um dia de oração e jejum na igreja, foi bênção, santa ceia e começando a semana agora na presença dele. E para não perder o costume, eu vou te pedir, né, ovelhinha, curta aqui, deixa o seu amém, o seu glória a Deus, porque assim a plataforma entende que nada te ofendeu aqui, tá bom? Posso contar com você? E peço a sua ajuda também lá no Instagram, tá? Porque lá estamos em uma grande obra, orando todos os dias pela misericórdia do Senhor. Estamos cantando lá, interpretando os louvores e vidas estão sendo alcançadas por Deus. E é claro que a fúria do inimigo é muito grande, então peço também oração por minha vida, por minha família, pelas almas que estão lá e você também pode ajudar. Como? Indo lá, curtindo, deixando o amém, acompanhe lá os stories, né? Compartilhamos o nosso dia e assim vamos. E quando você faz isso, curte, dá um amém, o sistema entende que você não se ofendeu, tá bom? Porque muitos irmãos se sentem ofendidos e denunciam, acreditam? Misericórdia. O trabalho é árduo, tá? Mas a vitória é maior, glória a Deus. Então, irmãos, esse final de semana começamos lá Timóteo, né? E agora estamos no capítulo 5 e vamos meditar hoje no capítulo 5 e no capítulo 6 de primeira carta ao Timóteo. E amanhã vamos entrar na segunda carta ao Timóteo. Nós vimos que quem escreveu essa carta foi Paulo. É uma carta, irmãos, pastoral, porque é Paulo ensinando a Timóteo como pastorear ali as ovelhinhas, como lidar com elas, como orientar. É uma carta, irmãos, que serve para todos nós. Afinal, nós também temos que saber lidar com os nossos irmãos, como devemos tratar, como devemos, né? Olha como começa aqui, ó, no capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos. Tá vendo? Isso aqui não serve para nós também? Não repreenda asperamente os anciãos. Paulo está ensinando a Timóteo aqui, Timóteo, seja amável com os mais velhos e admoesta-os como a pais, como se fossem os seus pais, e aos jovens trate como a irmãos. Ou seja, isso aqui não é só para Timóteo, né, irmãos? Serve para mim também. Serve para você que está aí ouvindo. Que devemos tratar os outros com amor. Devemos repreender, sim. Devemos admoestar, sim. Mas não com arrogância, com truculência, se achando os deuses superiores, né? Não. Mas, não trate asperamente. Não repreenda de forma áspera os mais velhos, mas trate como pais, e aos jovens trate como irmãos. E ele continua dizendo, as mulheres idosas como a mães, olha que profundo, as moças como as irmãs em toda a pureza. Tá vendo? Tratar os anciãos como pais, tratar as idosas como mãe e tratar as irmãs, as moças, como irmãs. Está vendo? Irmãos, nós cristãos temos que ser diferentes. Nós somos a luz do mundo. O amor de Deus precisa brilhar em nós. E tem um versículo na Bíblia que diz, e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se
vos amardes uns aos outros, amando um ao outro. E nisto as pessoas vão conhecer que nós somos servos do Senhor. O amor, irmãos, precisa estar claro em nossas vidas, precisa estar brilhando, fervendo em nossas vidas. Continuando, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Muitas pessoas, né, irmãos, querem fazer o bem para todo mundo da igreja, querem viver na igreja, e os de casa estão sofrendo. Misericórdia! Ô Pai, misericórdia! Nós temos que vigiar em tudo, e em tudo nós temos que ter equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Eu não posso viver para os irmãos, né, na igreja, na obra, e esquecer da minha família. Nem posso me dedicar também 100% ali para minha família e esquecer da obra. Nós temos aqui, nos preocupar sim com a obra de Deus, com as almas, nos preocupar com o ID, mas também com a nossa família, com nossos filhos, Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Exerce a piedade, aprenda a exercer o amor com a própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Preste atenção aqui no versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. Olha, irmãos, nem toda igreja, dá uma assistência às viúvas, às pessoas que estão desamparadas. E aqui está dizendo, para que a pessoa que realmente está viúva e desamparada, espera em Deus, clama ao Senhor e persevera noite e dia, porque Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai te amparar, Ele vai mandar provimento. O nosso Deus é um Deus vivo que não desampara os seus. Amém? Alegra o seu coração. Glória a Deus. Irmãos, e veja que forte aqui no versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus, se você não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Misericórdia. Senhor, que Deus venha nos dar sabedoria sempre, Jesus. E aqui, irmãos, eu achei interessante que ele fala aqui também das jovens viúvas que, ao invés de se dedicar em buscar o Senhor, olha o que diz. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, porém, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarreguem a igreja. Irmãos, eu achei isso aqui forte, porque se a mulher não vigiar, ela fica assim mesmo, andando de casa em casa, ociosa, sem querer fazer as coisas, e paroleiras, eu nunca ouvi a expressão, paroleiras e curiosas, falando que não convém. Temos que pedir ao Senhor sabedoria. Tá sem nada para fazer? Vai buscar o Senhor, vai ler a Bíblia, vem cá, faz devocional, mas não vamos emprestar a nossa boca para o inimigo. Olha o que diz aqui, olha, não dá ocasião para o inimigo, para que ele venha ter o que dizer de nós. Não vamos abrir brechas para o adversário, irmãos. Aqui, irmãos, ainda no capítulo 5, a partir do versículo 17, Paulo vai dar algumas orientações acerca dos presbíteros. E ele diz:
os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ó. Os presbíteros que trabalham principalmente na palavra e na doutrina, que eles sejam estimados e dignos de duplicada honra. Irmãos, nós temos que honrar os obreiros da casa do Senhor, honrar aqueles que levam a palavra. Nós somos daqui do Espírito Santo, Vitória Espírito Santo, e a gente respeita os obreiros, tudo mais, mas veio um obreiro para cá do Nordeste, irmãos, ele é um irmão muito amado, e ele ficou de boca aberta, porque ele disse, meu Deus, lá no Nordeste, o obreiro é digno de muita honra, e aqui não, vocês tratam o obreiro aqui como uma pessoa normal, né? Lá não, quando a gente prepara uma comida lá, olha, vai vir um obreiro de Deus aqui em casa, vai vir um pastor, todo mundo se prepara uma honra para receber, prepara tudo para receber um homem de Deus. E eu achei lindo, irmãos, ele falando isso, porque demonstra, né, um respeito muito grande pelos obreiros. E realmente tem lugares que estão nem aí, não respeitam. Se o obreiro chamar a atenção de uma criança, a mãe vai brigar com o obreiro. Quem é você? Não, nós temos que dar honra. E aqui Paulo começa dizendo a Timóteo, versículo 18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Voltando aqui, ó, digno é o obreiro do seu salário. Ou seja, o obreiro, o trabalhador da obra de Deus, ele está ali a trabalho. Então, se ele está se dedicando, irmãos, exclusivamente na obra de Deus, se ele está se dedicando dia e noite para estudar, para ministrar a palavra, se ele está levando o ID, cuidando de uma igreja, ele é digno do seu salário. Ele é digno. Só que, infelizmente, muitos desvirtuaram e se aproveitaram disso para se enriquecer, né, irmãos? Misericórdia, queimado. Mas a Bíblia fala que merece sim o salário. Ele é digno, porque é um trabalho para o Senhor, mas é um trabalho, né? Temos que entender. Agora, irmãos, no último capítulo de 1ª carta ao Timóteo, Paulo vai falar sobre os deveres dos servos. E no capítulo 6, versículo 1, ele diz: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não o desprezem por serem irmãos. Sabe quando você trabalha com alguém que pelo fato de você ser crente quer montar em você? Ah, irmãos, acontece, né? Porque é meu irmão que me indicou, é meu irmão. Aqui, ó, e os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Irmãos, isso é muito sério, né? Ah, não, porque é irmão de igreja, eu posso ficar faltando. Não, ele entende, ele é irmão, ele entende se eu precisar ir no médico todo dia. Ele entende se eu precisar ficar com meu filho, porque não tem ninguém para ficar. Ele entende. Para com isso, irmãos. Não, temos que servir melhor, porque nós somos irmãos em Cristo. Temos que dar o exemplo. Não só servir, mas também, ó, respeitar. Finalizando aqui o capítulo 6, Paulo vai dar algumas exortações para concluir aqui a carta. Versículo 3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Se alguém ensina, irmãos, outra coisa que não esteja aqui, ó, e não se conforma com essa palavra, essa pessoa é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias,
ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, se afaste dessas pessoas que distorcem as palavras, que ensinam outra coisa que não está aqui. Olha, irmãos, que forte. Se afasta-te, aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tá vendo? Irmãos, como está escrito aqui, nós nada trouxemos para este mundo, e nada também vamos levar. Então temos que ter contentamento. Olha o versículo 8. Tendo, porém, sustento, você tendo sustento e tendo com que se cobrir, esteja por isso contente, esteja feliz. Tenho que comer? Tenho que se cobrir? Glória a Deus. Esteja contente, esteja feliz, agradeça a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, tenha um coração grato. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, olha, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não podemos amar ao dinheiro de uma forma soberana. O dinheiro, o que adianta você ganhar um mundo e perder a sua salvação? Não adianta nada, irmãos. E ainda aqui no versículo 10 diz: e nessa cobiça pelo dinheiro, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita, lute a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha, irmãos, que forte. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Lutando, irmão, nós temos que seguir a justiça, seguir a piedade. Fomos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. E aqui ele dá algumas considerações finais e termina o livro de 1 Timóteo. E eu oro para que Deus, de alguma forma, irmãos, venha ter falado com você, que Ele possa te visitar e te contemplar, que Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, um Deus que quer que nós amemos ao Senhor sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Não ame o dinheiro, tá vendo? É a raiz de todos os males. Amém? Te amo, fique na paz do Senhor.